Fala pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo emocionante e cheio de informações. Nesse vídeo iremos nos aprofundar na blockchain. Aqui a gente entra na parte da blockchain. Como isso funciona? Quais são as diferenças? O que é isso? Por que é tão seguro? Por que é incensurável? Por que todo mundo pode participar? E por que é uma tecnologia tão revolucionária? É muito importante a gente entender. Então vamos para o conceito. Existem dois tipos de forma de armazenamento de dados. Nós temos a base de dados, que é um tipo de rede, um tipo de arquitetura. E nós temos a peer-to-peer, uma rede descentralizada, uma arquitetura completamente diferente. O que nós temos hoje, e os bancos utilizam, é uma base de dados fechada somente para eles, é centralizada. Depende somente de um único ponto de falha, que é justamente esse computadorzinho que nós temos aqui no meio. Se esse computadorzinho falhar, o que acontece? Todos esses outros ao redor também acabam falhando. E isso é o que acontece na centralização. Depende do participante central e tem esse ponto de falha. Os bancos utilizam essa arquitetura, então como você pode ver, a gente tem uma arquitetura chamada também de slave, escravo. Hoje a gente sempre é escravo dessa base de dados. Essa base de dados nunca é compartilhada com os seus clientes. A gente é muito cego perante ao que os bancos fazem. Somente eles sabem. A base de dados, a arquitetura deles, é feita para beneficiar eles. As decisões são deles, nunca a nossa. O banco pode resolver não enviar a nossa transação, tirar o nosso dinheiro dali, não devolver o nosso dinheiro. Quantas histórias nós já ouvimos sobre isso? Nessa arquitetura sempre corremos o risco de confiscarem o dinheiro. De você perder seu dinheiro mesmo estando em banco. Por quê? Por causa dessa base de dados aqui centralizada. Nesse sistema escravo. Porém nós temos uma outra arquitetura completamente diferente chamada peer-to-peer, de ponta a ponta. Essa estrutura ela é descentralizada. Porque ela não tem um único ponto de falha. Ela não tem um cara que manda ali na rede, um ponto central. Ela é distribuída, as informações estão distribuídas em vários pontos de conexão. Em vários nós da rede. E o que são os nós da rede? Nós, é um ponto de conexão, um nó ali na rede. Então nessa imagem podemos ver vários nós, ou seja, pontos de conexão em uma rede. Então, se esse computador aqui falhar, eu tenho mais 5 que eles estão funcionando, estão rodando, armazenando informação e processando os dados que devem ser processados. Por isso que ela é descentralizada. Ela é compartilhada, distribuída entre vários participantes. E ela é segura. Por quê? Porque não tem um único ponto de falha. Essa arquitetura que a blockchain utiliza, o sistema distribuído, baseado em vários participantes, descentralizado e super seguro. Se a gente pega hoje a rede do Bitcoin e os seus nós, os seus pontos de comunicação, quantos nós? Quantos participantes temos na rede? Nós temos mais de 16.900 nós no mundo inteiro. Então vamos dizer que deu um problema lá na China. Tudo bem. A gente tem o mundo inteiro ainda com nós, rodando o software do Bitcoin. Então você pode ver que o ponto de falha é reduzido ao máximo. É um sistema distribuído. É um sistema que não depende de um único participante. Nós temos o consenso da rede a ser atingido. Essa parte do consenso já vamos falar, vou te explicar o que é. Então, isso aqui é importante você entender. Base de dados, peer-to-peer. Arquitetura centralizada. Arquitetura descentralizada, segura, totalmente diferente. Como então a gente adiciona essa segurança na blockchain? Por que a blockchain é segura? E aí vamos dar um passo atrás para entender um conceito chamado função de hash. O que significa isso? É simples. É a função matemática que vai converter um arquivo, um texto,
em um código de letras aleatório de tamanho fixo. Ele vai representar a mesma coisa. Lembra aquela parte que eu falei para vocês da criptografia? De você criptografar coisas, ser a mesma mensagem sendo transmitida ali, porém tem que ter a chave para descriptografar? É quase isso daqui. A função de hash, ela vai pegar uma informação, vai aplicar nessa informação, essa criptografia. Ou seja, a função de hash, e vai ter um valor de hash. Isso daqui, que está nesse lado direito circulado. Essa mensagem. Esse número de códigos, quer dizer que foi aplicado numa função de hash. Uma criptografia, para virar esse monte de letras. A criptografia que o Bitcoin utiliza é a SHA-256, então isso daqui é para você entender o porquê que é seguro. Começando com a função de hash que é justamente essa conversão aqui. A entrada ela sempre vai ser igual à saída. Um exemplo na prática sensacional de aplicar a função de hash, SHA-256. Perceba que se eu mudar o ponto, o hash muda. Por quê? Porque a informação, o dado inicial, ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Então se acrescentarmos um ponto, o hash muda. Se tirar um ponto, o hash muda também. Por quê? Porque é outra informação. Então a entrada, ela sempre vai ser igual à saída. Isso é super importante você entender. Agora que entendemos a função de hash, a gente vai para o próximo passo. Que é o quê? Aí vem a blockchain. E calma, pois quando a gente juntar tudo isso, você vai explodir cabeça. É muito legal essa parte na prática aqui, essa parte da blockchain, para você entender como os projetos funcionam, a base de tudo. A blockchain, podemos pegar o conceito de LPWP. Como assim? Ela é um livro-razão, então imagina um livro-razão onde nós anotamos as transações. Um livro-razão público. Um livro-razão compartilhado. Distribuído com todo mundo que participa da rede. Como você viu no sistema peer-to-peer, a arquitetura na blockchain distribuída é verificável. Todo mundo consegue verificar as transações. Lembram no vídeo anterior nós pegamos a transação de Satoshi que aconteceu em 2008. Ou seja, eu consigo verificar, eu consigo rastrear o que aconteceu na rede. Ou seja, a gente tem total acesso a essa arquitetura de forma simples e sem burocracia. Totalmente diferente do que os bancos fazem conosco. Então na blockchain distribuída, ela se torna a prova de adulteração e temos muito mais segurança. E por que não tem como adulterar? Não tem como entrar em uma função de hash e mudar uma coisa. Se mudar um ponto, uma vírgula daquela informação, muda tudo que foi criptografada ali. Mas calma que tudo isso vai fazer sentido já já. Então como é que funciona? É uma transação dentro da blockchain. Nós temos a transação acontecendo. Maria enviou, fez um depósito lá, mandou o Bitcoin para a conta do João. O registro das transações acontece por criptografia no bloco. Então essa transação aqui vai ser anexada ao bloco. Vai ter uma geração de hash para aquele bloco. Ou seja, todas aquelas informações que estão no bloco vão ser convertidas em um hash. Para identificar tudo aquilo, para ficar mais fácil de armazenar na blockchain. Então, imagine várias transações, como mostrei aqui. Então, temos aqui transação 1, transação 2, transação 3, 4, 5, 6, milhares de transações. Elas vão formar um número de hash. E esse número de hash será anexado à blockchain. Quando isso acontecer, isso aqui vai ser propagado para outros mineradores da rede. Os mineradores vão validar, vão falar assim: olha, está certo, as transações estão aqui. O número de hash está ok. Está tudo certinho. E aí o bloco é adicionado na cadeia de blocos, na blockchain. Por isso que nós temos blockchain, cadeia de blocos, corrente de blocos, ok? Então vamos voltar um passo atrás e voltar aqui no bloco. Para você entender que nós temos o bloco aqui, as transações, 1, 2, 3, 4,
5. Vou minerar o bloco. Vamos lá. Minerei o bloco. O número de hash está aqui. Se eu quiser vir e trocar uma transação, já era. O número de hash muda. Ele acaba anulando tudo aquilo. Logo, se uma informação for alterada, o hash daquele bloco muda. Então o hash do bloco anterior não consegue se ligar no próximo bloco, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Por isso, é impossível adulterar, tudo é interligado, tudo é conectado. Então, para poder adulterar algum bloco, seria necessário mudar tudo, desde a primeira transação. E isso se tornaria muito caro para ser feito. A força computacional teria que ser muito grande. E além disso, teria que ter mais de 51% de consenso da rede aprovando essa mudança, dizendo que aquilo é válido. Então, a blockchain podemos aplicar vários segmentos. Votação: nós podemos fazer votações diretamente na blockchain. Como? Você não consegue adulterar, você tem voto de fato. Qualquer coisa que acontecer, você não consegue manipular esses votos, sempre precisará do consenso dos participantes da rede. Moedas digitais, como no caso a primeira aplicação, transferências e pagamentos. Cartório digital, onde a gente pode ter tudo registrado em bloco. E fica lá para sempre, aquilo não é apagado, sendo muito mais eficiente do que os cartórios que conhecemos. Imóveis também pode ser tokenizado. Se você colocar em um bloco cheio, e isso já vem acontecendo, com uma categoria chamada Real World Assets, que a gente vai ver isso lá para frente, é um assunto um pouco mais avançado. Então temos essa função de hash, essa criptografia que a entrada é igual à saída, posso converter coisas, não tem como mudar, senão, muda a função de hash. Consigo ter várias aplicações disso, temos a blockchain onde ela registra todas as transações. Tudo tem que ser validado, convertido em um hash. Propagado por uma rede completamente distribuída. Tem vários participantes, totalmente descentralizada. E aí, a gente chega no ponto do consenso. É aí que entra o algoritmo de consenso. E isso é muito interessante, porque são tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, e ficando cada vez melhor e mais eficientes. Até a gente conseguir atingir um consenso. Mas essa parte do algoritmo de consenso vai ficar para um próximo vídeo. Gostaram do vídeo? Deixe aqui nos comentários o que achou. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a crescer e a levar nosso conteúdo para ainda mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!